Olá, pessoal. Hoje, uma semana depois da terrível tragédia de Meron de 5.781 do ano 2021, hoje vamos ter uma aula de conforto, de consolo e também de aprendizagem. O que podemos fazer para melhorar nossos caminhos depois dessa tragédia? A aula será em memória dos mártires da tragédia de Meron 5.781 e a cura dos afetados física e sensivelmente nessa tragédia. Essa aula também será em memória de minha avó, Shendel Bat Avraham, que é Yortzeit, a Zkará dela, no domingo à noite, e também em memória de Yedidia Moshe Ben Avigdor e Moshe Ben David. Então vamos lá. O assunto da aula será apoiar os outros no momento correto, do modo correto, ou seja, ajudar o próximo para que ele receba ajuda e não para que nos ajudemos. Às vezes, há momentos na vida que apenas quando visto de uma perspectiva histórica podem compreender o quão dramáticos eles foram, afetando o futuro longo de prazo, por anos ou por gerações à frente. Em geral, os dias passam como rotina, cada um de nós lidando com seu próprio negócio, sua rotina diária. Mas às vezes, depois de 1 ou 2 dias, ou alguns anos, podemos ouvir as pessoas dizendo: Oi, se eu soubesse em tempo real e o que sei hoje, teria me comportado completamente diferente. Diz respeito às decisões que às vezes tomamos de vez, por falta de consciência de quão são fatídicas para nós. Muitas vezes, isso toca em decisões financeiras, com oportunidades de investimento que perdemos ou conseguimos captar uma palavra correta, que foi pronunciada ou não no momento correto, e assim é que é. Em geral, tem sido frequentemente descoberto que, na perspectiva histórica, que momentos de decisões rotineiras ou precipitadas se tornaram fatais e muito influentes para nós ou para os outros. Nossa paraxá semanal descreve esse momento. Um homem encontra um conhecido. Pergunta educadamente como você está, como vai, como você se sente. E esse lhe responde com um suspiro, talvez de rotina. A pessoa vê que o rosto de seu companheiro demonstra perigo. Ele pode pensar que tal pessoa não está em uma situação tão perigosa, porém, pode ser também que essa pessoa está em situação perigosíssima, pois, muitas vezes, uma pessoa atinge uma dificuldade que se ele sente incapaz de suportar. Um judeu enfrenta um confronto que ele acha muito difícil de sobreviver. Ele suspirou, estressado, perdido, sem saber como sair desse beco sem saída. Nesse momento, ele precisa de alguém para ouvi-lo, deixá-lo descarregar o pesado fardo que está passando. Ele pode precisar de ajuda financeira ou técnica, mas mais do que isso, ele precisa de um ouvido, um ombro. Alguém queria ouvir, acenar com a cabeça e suspirar com ele. Isso é tudo que ele precisa. E essa é a maior ajuda para ele. Quando estamos no lado da escuta, às vezes é tão difícil. Queremos apoiar o apoio real, sentir que criamos uma solução, que inventamos a saída do envolvimento do nosso amigo. É tão difícil sentar e apenas ouvir. E que quando se ouve e não se cria uma solução, e não fornecemos uma solução ao problema, parece que nossa escuta é inútil. Mas mesmo assim, somente prestar atenção nas palavras de nosso amigo lhe causa uma certa liberdade e alívio. Isso lhe dá força e energia para realizar suas preocupações e problemas. Quando uma pessoa está preocupada e ele fala sobre sua preocupação com os outros, seu coração está pesado e cansado de suas preocupações. E ele descarga todas as suas preocupações, tornando-se uma nova pessoa. Quando você encontra uma pessoa no momento de luta, no meio da dificuldade da vida, a maior ajuda que podemos dar é ouvir. Às vezes, nossa escuta, no momento crucial, em meio à dificuldade, pode servir como uma alavanca para que a pessoa saia do mato, para fornecer energia e força para continuar a luta.
Isso é que a Torá nos ensina na parte dessa semana e como isso é tão adequado ao desastre de Meron que aconteceu há uma semana atrás. Pessoas no ciclo mais perto, mais próximo dos que sofreram, no ciclo mais amplo, mais longe, todo mundo, tanto Yehudim quanto não Yehudim, de um modo ou outro, estão sofrendo uma angústia. Quão é importante se vê a importância que se vemos pessoas que precisam de ajuda, estão cabisbaixas. Meu amigo, como é que você está? O que houve contigo? Como é que está a tua vida? O que está passando? O interesse da pessoa, o interesse de um amigo na situação do outro, isso é um alívio dizendo que a pessoa não está sozinha. Isso que está escrito na Torá. Rashi nos diz na parasha de semana, e quando teu irmão caiu, estendeu a mão para você e você segurou nele. Rashi explica, não deixe cair, de modo que seja difícil levantar. Sim, segure desde o momento que você perceba o início da caída. Ou seja, quando uma pessoa está em um momento crucial, não deixe cair. Esteja lá para ele durante o seu momento de pressão e apoie ele no momento certo. Ou seja, o apoio necessário é tal que impeça a caída de diversos assuntos financeiros, conforme escreveu o Rambam, Ilhot Matnot Anim, capítulo 10, alahá 7. 8 níveis existem na tzedakah, um mais nobre que o outro. O nível mais elevado é aquele que apoia o sujeito que caiu ou está prestes para cair, lhe dá algum presente ou empréstimo, ou que fez com algum tipo de sociedade, ou que lhe deu oportunidade de emprego. Tudo isso para que a pessoa possa se erguer sempre que peça ajuda aos outros. Na verdade, a lógica deve ser um pouco diferente do que está, pois, de modo geral, as pessoas têm piedade e misericórdia daqueles que já caíram e não do que o tem suficiente para si. E não tem piedade e misericórdia sobre aquele que não chegou a esse ponto, que não caiu, mesmo que está prestes a cair. A Torá nos ensina que devemos cuidar para que a pessoa não chegue ao ponto de estender a mão para pedir tzedakah. E sim, devemos salvá-lo antes que chegue nessa situação constrangedora. Porém, devemos saber que quando tivermos o mérito de cumprir a mitzvah de tzedakah, devemos ter em mente no que fazer. Porém, não somente ter em mente o que fazer, porém também, principalmente, como fazer. Pois com muita facilidade a pessoa pode perder o mérito dessa mitzvah, conforme consta em A Volta da Rabbi Natan, capítulo 13. Está escrito lá o seguinte: deves receber que cumprimentar a todos com uma face bonita e sorridente, pois aquele que recebe seu amigo com cara azeda, mesmo que lhe deu todos os presentes do mundo, é considerado que não lhe tivesse dado nada. E aquele que recebe seu amigo com cara bonita, contente e sorridente, é considerado que lhe deu todos os presentes do mundo, mesmo que não lhe deu nada. Ao receber seu amigo com face contente, ele simplesmente diz ocultamente ao seu amigo: eu estou feliz em ver você. Provavelmente, isso causa uma felicidade tão grande às pessoas que, em casos externos, já que causou que a pessoa cometa o mais terrível dos pecados, pois se sentia desnecessário do mundo, que realmente alguém se importa com ele está feliz com sua presença. Tem um ditado que diz que o aniversário da pessoa é considerado o dia no qual a pessoa, Deus decidiu que o mundo não pode continuar sem que a alma da pessoa esteja dentro. É sabido que a influência positiva não vem necessariamente de grandes atos feitos ao ver a visão do sol. A pessoa tem o poder de transformar seu amigo em outra pessoa por mérito de uma simples e pequena bondade feita a ele. Mesmo dizendo para ele: Shalom Aleichem, como você vai? Existem pessoas que investem em Hesed de corpo e alma. É possível encontrá-lo movimentando o dia inteiro com suas mitzvot de benevolência, a tal ponto que muitas pessoas se apoiam na ajuda dele. Hazal
nos ensina que é possível também, e às vezes mais valioso, o Hesed feito nos atos pequenos, que a princípio parece ser de menos importância, por não terem sido tão grande aos olhos do sol, aos olhos do público. Cumprimentar o amigo com belas palavras é tão valioso que o valor de dizer shalom para o seu amigo é um valor infinito. Quem é o maior do que Rabi Yochanan ben Zakkai, que é contado sobre ele no Talmud, Sukkah 28a, que mesmo que ele sabia toda a Torá de cor, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, a Gemara nos ensinou que sua principal conduta entre as pessoas era que nunca ninguém lhe havia cumprimentado com shalom antes que Rabi Yochanan o tivesse cumprimentado. Barômetro negativo. Quando encontramos o vizinho, quando nossa aparência está com a cara amassada, ele pode pensar que não apreciamos a ele adequadamente. Portanto, Hazal nos ensina que dizer e cumprimentar dizendo shalom em qualquer situação, mesmo quando não nos sentimos bem, em diversos aspectos, pois nosso amigo não sabe o que passa dentro de nós e pode interpretar que não nos sentimos bem com sua presença. A sensibilidade pelo outro deve ser tão delicada que devemos superar nossas tristezas para que os outros não se sintam mal conosco. Essa é uma das tarefas mais difíceis, fazer com que os outros se sintam bem na nossa presença, mesmo que nós não nos sentimos em tão boas situações. Dominar isso demonstra que não estamos concentrados somente em nós mesmos, mas sim também em nossos companheiros. Será que a tzedakah feita com sorriso é mais valiosa do que a feita sem sorriso? Devemos entender. A pessoa precisa de dinheiro. O que importa se recebeu dinheiro com sorriso ou com cara feia? Será que nesse caso essa pessoa encontra alguém sorrindo de ponta a ponta, mas sem um tostão furado servirá de algo? Ou seja, se a tzedakah com sorriso é mais valiosa do que a tzedakah sem um sorriso, então a pessoa, quando pede dinheiro, fala: Oi, tudo bom? Isso é como dinheiro? A explicação dessas palavras conta no Talmud Baba Batra 9b. E disse Rabi Yitzhak: uma pessoa que deu uma moeda para um pobre recebe 6 brachot. Porém, aquele que diz palavras agradáveis ao pobre recebe 11 brachot. Explica o Rashi Rabbeinu Gershom que a intenção das palavras é que lhe digam palavras de consolo, de sensibilidade por essa situação. Segundo a explicação, dizem o Tosfot no Talmud, que aquele que dá tzedakah com um sorriso na face recebe 17 brachot. Pergunta os mefarshim: realmente é importante incentivar e fortificar as pessoas sentimental e moralmente. Porém, será que tal incentivo vale quase o dobro do dinheiro doado? A explicação dessa passagem do Talmud é baseada nas palavras do Maharal de Praga. O Maharal diz o seguinte: a potência das palavras de incentivo é maior do que o dinheiro, pois o dinheiro doado dura somente por um tempo limitado, pois até ser usado, a pessoa terá novamente necessidade do dinheiro em outra circunstância. Porém, as palavras incentivadoras sempre ficam lá. Isso serve e dá vida ao pobre e necessitado. Portanto, aquele que incentiva com boas acalmadoras palavras é maior do que aquele que doa dinheiro, pois as palavras são espirituais e o dinheiro é algo material. Explica o assunto mais profundamente Rabi Avraham Yaffen, de abençoada memória. A coisa mais importante para a pessoa é a esperança de que as coisas melhorarão. Em todo momento que a pessoa tem esperança que as coisas melhorarão, ele tem forças para superar todas as etapas e barreiras da vida. Cada pessoa perca a esperança, perdeu tudo, conforme consta em Mishlei 18:14. A esperança concede à pessoa a força de superar as doenças e de depressão desgastam a sua vida. As palavras, mesmo que estão concedendo um bem material, lhe concedem forças necessárias que a pessoa necessita para superar essa situação pelos seus próprios meios. Em base das palavras citadas acima, é entendível o porquê de doar tzedakah com um sorriso. A pessoa ganha dobrado. Mas com tristeza, a pessoa perde a mitzvah. A parte principal da tzedakah não é o dinheiro,
mas sim a esperança plantada no coração da pessoa que sua situação melhorará. Dar tzedakah com tristeza é como se fosse jogar um osso para que o cachorro fique quieto. A dor do pobre pelo fato de estar dependente dos outros, perdendo sua honra pessoal. A pessoa pobre, está ocupada com sua sobrevivência. E, obviamente, é uma vida sem esperança ao ser bem tratada. A pessoa recebe de volta sua honra, seu respeito e esperança de que o mundo futuro será melhor. Ele recebe em suas mãos a simples e mais necessária palavra: vida. Louvado é aquele que sabe calcular e programar o momento exato de falar as palavras de incentivo e elogio. E existem casos que as pessoas necessitam de alguém que os escute, pois somente ele conseguirá sozinho conseguir soluções. Pois, na maioria dos casos, a situação dos problemas está dentro da própria pessoa. Conta Rabbi Elimelech Biderman Shlita. Eu escutei de uma pessoa da cidade de Londres que repentinamente sua esposa começou a não se sentir bem, tossindo severamente, fortes tosses. Imediatamente foi ao médico, examinou o pulmão e estavam saudáveis, porém estava sofrendo de infecção respiratória. Mandou para casa, engolindo algumas pílulas todos os dias. 2 dias depois, 2 days after, 2 dias depois, a mulher estava se sentindo muito mal. Por ser domingo, dia que os médicos não estão de serviço, como no interior, ele chamou o serviço de emergência. Depois de uma discussão e com várias perguntas, ele recebeu uma consulta marcada para 2h30 após ter conectado o serviço. Quando chegar ao consultório médico, este examinou e checou, disse que não viu nada, mas por segurança, deu a eles uma ferramenta especial que encontrou. Essa ferramenta possui um líquido especial que, ao ser instalado na traqueia, expande os canais respiratórios, facilitando a respiração. Ele voltou para casa 1h30 da manhã, passando perto da grande sinagoga de Satmar. No parque, ao lado da sinagoga, ele percebe uma pessoa sentada num banco com a cabeça inclinada para cima e olhando para o céu. A princípio, pessoa que não deveria alimentar sua curiosidade, pesquisando o porquê dessa pessoa sentada desse modo. Nessa hora, fora da sinagoga. Mas ele imediatamente se virou e foi até o sujeito perguntando o que modo ele poderia ajudar. Respondeu a pessoa com voz fraca, mal respirando, parecia um passo à frente, um passo faltando para chegar no outro mundo. Imediatamente lembrou da máquina respiratória que estava no carro. A ferramenta foi usada na pessoa e, em poucos segundos, ele voltou a respirar normalmente. Sendo que, em seguida, o serviço médico de emergência foi chamado e tratou dessa pessoa de modo certo e adequado. Você simplesmente salvou minha vida, disse tal pessoa. Hoje, eu saí da minha casa de Bnei Brak e, ao chegar na casa do meu anfitrião, comecei a sentir que minha respiração estava se afastando de mim. Imediatamente, dei alguns passos para recuperar o fôlego e não tive sucesso, até que corri para fora para que possa respirar meus pulmões. Quando passei ao lado do banco que você me encontrou, eu caí sobre aquele quase passando para outro mundo. Justamente depois de alguns momentos você passou e me salvou. Daqui podemos ver a grande providência divina. Em que modo geral, as consultas nesses casos demoram até meia hora para que as pessoas sejam atendidas. E aqui demorou 2h30. Além disso, justamente no momento que está voltando da pessoa de Bnei Brak, que saiu do caso do anfitrião, foi o momento que ele deu para a pessoa aquela máquina respiratória. Naquele momento, ele ofereceu a ajuda correta, no momento correto, não pensando em si mesmo, em si pensando o que o outro precisa receber. Obrigado.